Todos os temas que foram tratados aqui, eles são extremamente importantes, mas os nossos direitos, as nossas prerrogativas parlamentares, os nossos direitos como cidadãos, eles também são extremamente importantes. E eles foram violados de forma extremamente autoritária ontem à noite. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, proferida ontem à noite, causou a prisão do deputado federal Daniel Silveira, que está preso por crime de opinião, crime inexistente na Constituição brasileira. Ele é mais um dos presos políticos da ditadura do Supremo Tribunal Federal. Deputados têm imunidade para se pronunciar. E quando houver excesso de parte destes, o órgão responsável por julgá-los é a Comissão de Ética da Câmara, e não o STF. Alexandre de Moraes sentiu-se ofendido e usou do seu poder como ministro do STF e simplesmente mandou prender um deputado, ignorando a Constituição Federal, lei máxima do nosso país, a quem ele deveria zelar. Porque essa é a função dos ministros do Supremo. Zelar pela Constituição, que parece que eles esquecem o que eles estão fazendo lá, né? Então lá parece que só para se proteger. Então a lei máxima do nosso país, que deveria ser respeitada, não o foi. Daniel Silveira foi preso por dar sua opinião, gostem ou não do que ele disse no vídeo. Nem a nossa Carta Magna, nem a legislação penal configuram como crime a opinião de qualquer cidadão, especialmente um parlamentar, que está mais resguardado ainda pelo artigo 53 da Constituição Federal. O mandado de prisão em flagrante é outra aberração jurídica que deve causar chacota nas universidades cada vez que essa frase for dita e repetida daqui para frente. Né? Para possibilitar uma prisão ilegal de um parlamentar perto da meia-noite por conta da sua opinião sobre integrantes do judiciário. A gente já percebeu que ninguém pode falar do STF. Eles são intocáveis nesse país. Falou deles, cometeu crime. Prisão dessa forma ocorre somente, e deixamos claro isso, em regimes totalitários, e é o que estamos vivendo hoje, o totalitarismo sobre as togas negras. O Senado, após esse escárnio, tem obrigação de apreciar os pedidos de impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal. Eles não podem ser seres intocáveis e que desrespeitam a lei maior do nosso país, que eles deveriam resguardar. O Brasil toma, assim, um caminho muito perigoso. O que se diz ativismo judicial, na verdade, se tornou nada menos do que ditadura absoluta do poder judiciário, de parte dele, pelo menos. Sua corte máxima usurpa de forma inacreditável e afrontosa os poderes do Executivo e Legislativo, interfere na execução de medidas do Presidente da República e ministros, dá às leis a interpretação diversa daquela trazida por processo legislativo com sua mens legis. Esse inquérito das fake news, que é outra aberração jurídica, e eu tenho dito isso reiteradamente nos últimos 2 anos, né? A mesma pseudo-vítima das calúnias e ameaças faz às vezes de acusador, juiz de primeiro grau, relator e executor. Alexandre de Moraes dá inveja aos facínoras da Idade Média. A prisão de ontem é mais um capítulo desse triste e perigoso passo para uma democracia recente e para a história republicana brasileira, além de novamente atropelar a competência do Poder Legislativo, que eles conseguem reiteradamente fazer, usurpar o direito dos outros poderes. Não há nada mais antidemocrático do que usurpar o direito dos outros poderes. A prisão de ontem, então, é mais um capítulo triste e perigoso para a democracia. Atropela a competência do Poder Legislativo, que deve autorizar a possibilidade de cumprimento de prisão cautelar por parte de um deputado no exercício de mandato. Ainda considera, numa mesma decisão, um monstrengo jurídico, alguém em flagrante delito, pasmem, e ao mesmo tempo passível de prisão via mandato. Formalmente, a decisão é uma aberração no mérito, uma tragédia. Dizia Ulisses de Guimarães, a liberdade de expressão e apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, banidas ou feridas. A liberdade de expressão é a rainha das liberdades. Tristes tempos em que um ministro se traveste de vítima, de inquisidor, de julgador, de relator e de executor, e que, além de manobras jurídicas em despachos para tornar legal o que ilegal é, usa do poder que lhe foi conferido por nós, o povo, para praticar vingança pessoal. Tristes e sombrios tempos
E o mais importante, meus colegas, para concluir, vereador, isso abre precedente para os direitos de qualquer um de nós serem violados. Abriu-se um tempo negro na política brasileira. E se a gente não se manifestar agora, os próximos podem ser qualquer um de nós. Obrigada.